Olá, tudo bem? Olha só, no De Bem com Você de hoje vamos falar sobre a importância da atividade física para o desenvolvimento e bem-estar das crianças, além de orientações práticas para os pais e familiares. Quem ajuda a gente com esse tema é a pediatra Natália Borges. Tudo bem, doutora Natália? Tudo bem, estou bem, graças a Deus, tudo bem. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Imagina, estou à disposição. Ótimo. E além da Natália, eu conto também, é claro, com a participação dela, Ana Furtado, aqui do meu ladinho, com a tradução em Libras. Obrigada, Ana. Vamos lá. Doutora, para a gente começar, é importante falar da questão das atividades físicas para as crianças, né, em todas as faixas etárias, mas fala um pouquinho sobre o desenvolvimento emocional e cognitivo que essas atividades proporcionam para as crianças. Bom, a atividade física tem um papel fundamental no desenvolvimento mesmo da criança como um todo, mas é muito importante para o desenvolvimento cognitivo. No que diz respeito, né, a se movimentar, aprender movimentos, coordenação motora e até a parte de inteligência, de poder estar ali dentro de sala de aula e aproveitamento escolar. Além do fato de ser para o bem-estar, assim, fenomenal, porque a criança está sempre com uma sensação boa, né? Aquela sensação da atividade física, ela serve para todos. Então, a criança que faz atividade física tem uma tendência de ter um estresse diminuído. Então, as atividades o contato, o contato com as pessoas é mais positivo mesmo. Ah, perfeito. É importante também a gente falar que, além disso, né, de todos esses benefícios que você citou, a atividade física também previne algumas doenças, né, com as crianças. Principalmente as doenças metabólicas, que no futuro, né, elas aparecem quando a pessoa tem um sedentarismo. E o sedentarismo começa desde sempre, né? Quando a criança não faz atividade física, o adulto que não faz atividade física. E as doenças metabólicas são principalmente a pressão alta, né? A hipertensão, a diabetes do tipo 2. E aí a atividade física tem uma importância muito grande na prevenção da obesidade, inclusive, né? Dessas doenças metabólicas. Perfeito. Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta. Obesidade infantil. Os números têm crescido muito nos últimos anos. Então, além da atividade, os pais que estão acompanhando a gente, os cuidadores, precisam ficar atentos também com a alimentação dessas crianças, né? Sim, com certeza. A obesidade, ela é crescente na infância, né? É uma coisa que a gente tem visto, assim, sem precedentes. A gente tem que saber que, assim como a atividade física, ela modula o metabolismo da criança para até diminuir o gasto calórico, evitar, né, o acúmulo de gordura e tudo mais, diminuir a obesidade na adolescência, né, como o OMS diz, que as crianças que praticam atividade pelo menos 60 minutos de forma intensa, moderada a intensa, têm uma prevenção de obesidade tanto na adolescência quanto na vida adulta, por exemplo. A alimentação entra aí como um fator de colaboração mesmo. Então, as duas coisas juntas, elas vão entrar naquela coisa de melhora do estilo de vida mesmo, no MEV que a gente fala, né? Então, a criança que faz atividade física e se alimenta adequadamente é aquela criança que realmente é saudável. Perfeito, doutora. E existe uma idade mínima para começar aí essas atividades físicas? Não, a atividade física, ela é benéfica para todas as idades. Desde bebezinho, de 0 a 5 anos, de 5 a 12 anos, que é aquela infância, esse período, né, da primeira infância e da idade escolar é crítico, assim, para o desenvolvimento dos hábitos saudáveis. Então, é importante que ela sempre exista, né, para as crianças de todas as faixas etárias. Mas é óbvio que para crianças menores, você vai sempre proporcionar uma atividade mais lúdica, que envolvam correr, pular, dançar, que são uma coisa, assim, andar de bicicleta, uma coisa mais lúdica mesmo. Para as crianças acima de 6 anos, já dá, ou 5, 6 anos, dá para inserir uma atividade física mais organizada, né? Uma ginástica, um futebol, uma natação. Não que as crianças menores não possam fazer, mas para as maiores, esse benefício é ainda maior. E as atividades recreativas também entram nisso, porque a gente pode inserir ali na recreativa a criatividade, né? Tanto a nossa quanto a da criança, e colocar um correr, um pular ali no meio também serve como uma atividade. Perfeito. E é importante também os pais conversarem e tentar entender quais são as atividades que essas crianças gostam, né? Sem Porque dúvida. muitas vezes, eu vou colocar meu filho no futebol, mas
pode não ser o gosto principal dele, né? Ou a primeira opção dele para atividade física. Porque assim, os pais têm muitas assim, projeções, né? Sim. Eu sempre quis fazer uma coisa, então vou colocar meu filho para fazer. Mas, na verdade, a criança, de fato, tem que fazer uma coisa que ela goste verdadeiramente. Porque não é sustentável, não se sustenta uma coisa que você não gosta. Então, se a criança fala assim, mamãe, quero fazer futebol, quero fazer dança, quero fazer... Aproveita isso, porque aí com certeza a criança vai criar esse hábito e vai adorar fazer uma atividade física. E é legal também a gente falar do incentivo e o exemplo, né, doutora Natália? Porque não adianta os pais insistirem para a criança, olha, vai jogar futebol, vai correr na rua e ele tá aí na frente da televisão, não dá, né? Exatamente, o exemplo é tudo, para tudo, né? Tanto para alimentação, como a gente estava falando, um pai, uma mãe que se alimenta adequadamente, de forma saudável, vai gerar um filho que tenha interesse pela alimentação saudável e vai acabar comendo saudavelmente também. E a atividade física não é diferente. Um pai que sai ali para correr, um pai que dança, um pai que, enfim, um pai e uma mãe, né? Se movimenta, está ativo, gera uma criança que também tem interesse por estar ativo. Isso é sensacional. Fora que uma coisa importante de se falar, que algumas atividades são muito importantes para a proteção da criança, né? Por exemplo, natação. Quanto antes você coloca uma criança na natação, mais protegida essa criança fica de um acidente, por exemplo. Não vai num lugar, no churrasco, não tem uma piscina, a criança cai lá. Se ela sabe nadar, ela não se afoga. Então, isso é muito importante. Sem falar que o incentivo também, de repente, até para os próprios pais aí, familiares, praticar uma atividade física junto com a criança, né? Até para as crianças que estão em obesidade, por exemplo. As crianças que estão obesas, a gente sabe, os estudos mostram e na prática a gente vê, quando a família se empenha junto, que está ali junto, não, vamos fazer uma atividade junto, um funcional, que às vezes tem um funcional que dá para a criança fazer, o pai fazer, ou uma caminhada que seja, mas está junto a família, os pais, os irmãos, tudo, a criança vai bem. E diversas crianças eu atendo no consultório que vai tá mais gordinha, assim, daí começa a fazer atividade com os pais, aí perde peso, ou então cresce em estatura, mantém o peso, isso daí fica bem equilibrado. Sem falar na memória afetiva também, né? Com certeza, a conexão, né? A criança cria essa conexão e vai lembrar, nossa, quando eu fazia atividade física, eu sempre estava com meu pai e com a minha mãe, e era um momento gostoso. Isso daí dá ainda mais bem-estar, né? Pra vida. Pra vida, exatamente. Bom, e já que o assunto aqui é saúde das crianças, a escola também desempenha um papel fundamental no incentivo à prática de atividades físicas, que contribuem para o desenvolvimento físico, motor, social e emocional dos pequenos. Depois do intervalo, a gente vai conferir uma reportagem que fala sobre esse assunto. Então fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Atividade física para as crianças é tema do De Bem com Você de hoje, com a pediatra Natália Borges. A prática de atividade tem sido amplamente estudada como uma ferramenta poderosa para promover a saúde mental das crianças, desde as brincadeiras mais simples até esportes mais estruturados. O movimento melhora o humor e proporciona bem-estar. E já que as crianças passam boa parte do dia delas na escola, a repórter Dani Rivas e o cinegrafista Rafael Santos foram conhecer uma escola que incentiva a prática de atividades esportivas de forma lúdica e educativa. Doutora, vamos conferir? Vamos. Oi, Gi, tudo bem? Olha, a gente sabe que os benefícios para quem pratica atividades físicas são inúmeros, né? E o melhor é quando eles são incentivados desde cedo ali com as crianças para que vire um hábito na vida adulta, né? E é importante, Gi, quando os pais e as escolas estão em sintonia também neste assunto. Eu vou conhecer agora uma instituição de ensino que preza aí por essa rotina de exercícios físicos nas crianças desde bem cedo, viu? Bora lá conhecer? A Estela só tem 5 aninhos, gente, mas é animada e dá exemplo para muito adulto, viu? Estela, você faz ginástica, né? O que você mais gosta da ginástica? Eu gosto da estrelinha. Da estrelinha? E você faz mais coisa além da ginástica? Eu faço caranguejo, eu faço avião de costas, eu faço avião de frente. Olha, quanta coisa! E você faz outro esporte, judô, natação?
Eu faço natação, faço judô também e eu faço também. Eu também faço karatê. Eu tô aqui com a Lúcia agora, ela tem 10 anos e ela faz balé e natação, né? Conta pra gente. Eu faço E o que você mais gosta de fazer? balé. Balé? E já faz tempo que você faz esses dois esportes? Sim, o balé faz 8 anos e a natação acho que faz 6 ou 8, não sei. A Vanessa é professora de educação física e explica os benefícios, muito além do físico, que são visíveis no comportamento das crianças. E conta pra gente o que você percebe na prática, né, os benefícios para as crianças. Melhora o humor, também o emocional ajuda bastante. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, é indicado que crianças e adolescentes façam no mínimo 60 minutos de atividade física por dia, todos os dias da semana. Os benefícios são inúmeros, dentre a parte cognitiva, a coordenação motora, a parte de socialização, então é fundamental que a criança faça atividade física. E reforça que é importante, dentro do possível, dar opções aos pequenos, para que eles possam se identificar com o esporte e, consequentemente, fazer com amor e por pura diversão. E eles dão muito trabalho, assim, para fazer, eu não quero fazer hoje ou não, só alegria, criançada. Varia muito da modalidade, então por isso que é muito importante que o pai tenha uma cartela de modalidades que se enquadre na realidade da criança. Então assim, não adianta eu querer colocar uma criança para fazer judô se ela gosta de capoeira. Então é muito importante o pai saber, e assim, e é o que eu costumo falar para todos os pais que participam da escola de esporte, vivenciam todas as modalidades. Dessa forma a criança vai saber o que ela gosta, e quando a gente gosta, a gente faz com muito mais amor, que é o que acontece com as crianças. Muito bom, né? Isso mesmo. Quando a gente gosta, a gente faz com amor. A professora falou. Exatamente. Doutora, fala um pouquinho sobre o papel da escola nesse incentivo, né, das crianças praticarem atividade física. Assim, a escola não tem só o papel, né, de ensinar as coisas práticas da vida, matemática, né, português, enfim. Tem um papel de ensinar realmente sobre a criança se movimentar, sobre consciência corporal, que é muito importante para as crianças. Então, a escola tem um papel fundamental, até por conta do que você falou, de elas ficarem muito tempo na escola, né? Então, assim, se às vezes chega em casa, os pais estão cansados, não conseguem fazer esses 60 minutos diários, que é muito facilmente atingido com criança, né? Na escola, com certeza, esse tempo vai acontecer. Perfeito. E até ali na hora do intervalo mesmo, tudo para eles é motivo Tudo. para ir para a sala de aula, já saem correndo. Tanto que as atividades recreativas também podem funcionar como uma atividade. A criança está brincando ao ar livre num parque cheio de crianças. Vamos ver quem corre mais rápido, quem chega primeiro lá, quem pula mais rápido, mais alto, né? Quem pula mais alto. Aí as crianças com desafios, assim, as crianças sempre vão estar se movimentando. De repente até tentar resgatar aquelas brincadeiras da época da nossa sem infância. dúvida. Gente, amarelinha, pular cordas, olha só, a gente queimava calorias adoidado. Anda de bicicleta, que é uma coisa tão simples, queimada. Bicicleta, a criança gosta tanto, né, quando aprende a andar, seja de rodinha, que seja, mas vai que vai. Mas aí hoje a criança começa a andar, o pai dá uma bicicleta, um carrinho motorizado. Exato, é difícil. Precisa né? ensinar as crianças a praticarem atividade, né, voltar que um pouquinho. Foi, verdade. Sim. E quais as atividades que você indica para as crianças na faixa etária ali de 2 a 5 anos, os pequenininhos? Como eu falei, para essa idade, na verdade, a gente precisa de coisa mais lúdica, né? Que envolva, né, esse correr, esse pular, dançar, até andar de bicicleta. Mas, assim, nada impede das crianças fazerem alguma atividade estruturada, uma organizada. Mas que daí vai ser menos proveitoso, entre aspas, mas tem muitas atividades como psicomotricidade, a própria natação, que movimenta o corpo inteiro e tem esse tipo de lúdico, assim, né, para a criança conseguir interagir sem precisar
forçar ou tá ali, né, sob pressão de que você precisa render no esporte, né? Perfeito. De 6 a 12 anos, que é uma outra modalidade. De 6 a 12 anos já é mais estruturado, Sim. de fato, né? Uma ginástica rítmica. As Olimpíadas do ano passado foram muito legais, porque as crianças começaram a ver esportes que às vezes nem conheciam, Sim. né? Então, ginástica, natação, futebol, os meninos amam. Tem meninas que também gostam e tá tudo certo, Sim. mas a maioria os meninos amam. Então, são esportes que realmente... E, inclusive, eles incentivam a disciplina, o Sim. comprometimento, aquela coisa em equipe, onde as crianças conseguem se ajudar, a empatia e até a lidar com frustrações. Sim, claro. Porque a criança vai, aquela criança que ela consegue fazer tal coisa e eu não. Mas é importante que ela entenda que ela não vai conseguir fazer tudo. Assim como aquela Claro. outra criança talvez não consiga fazer uma coisa Algumas que ela coisas faz. que ela faz. Então, é importante que a criança tenha esse contato com a atividade física de vários tipos mesmo. Perfeito, são inúmeros os ganhos, né, doutora? E as crianças, de repente, que têm alguma limitação física ou que elas também podem se beneficiar das atividades físicas, né? Com um cuidado. Podem e devem, né? Atividades crianças especiais, alguma limitação realmente, cadeira de rodas, o que seja. Mas, assim, atividades que envolvem fisioterapia junto, né? Claro. Na água, que daí a terapia também pode acontecer. E a gente não pode esquecer, como eu citei também a Olimpíada, os esportes paralímpicos, Sim. que agora tem trazido uma inclusão ainda maior para os esportes, né? Com certeza. E assim, é um negócio que é muito bacana. Então, todas as crianças têm o potencial de fazer atividade física. E sempre buscar auxílio de um profissional também, né? Sem dúvida, para também saber se a criança pode ou não fazer Sim. alguma coisa que talvez possa atrapalhar, machucar. Provocar uma lesão. Provocar uma lesão, exatamente. Então, assim, tem que ser sempre orientado por um profissional que acompanha a criança e sempre respeitando a limitação de cada criança. E isso tanto serve para as crianças com alguma limitação física ou não. É sempre importante buscar ajuda de um profissional. Sempre, né? Para a gente também ver se a criança está apta para as atividades, seja no exame físico, seja na pele, no caso de uma natação, enfim, todas as coisas têm que ser sempre orientadas por um profissional. Tá certo. Bom, quando o assunto é criança, todo cuidado é pouco. E por falar em criança, criança precisa brincar mesmo, gastar muita energia. Mas como introduzir uma rotina de atividades físicas para essas crianças? É sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. A importância da atividade física na infância é tema do De Bem com Você de hoje. É importante lembrar que a atividade física infantil protege contra lesões precoces, ajuda no desenvolvimento motor, no controle do peso e aumenta as chances de um futuro mais ativo. Para falar sobre esse assunto, a convidada de hoje é a pediatra Natália Borges. Doutora, quais dicas que a gente pode passar para os pais agora, né? Como introduzir essas atividades físicas para as crianças? Sim. É importante, né? A gente já falou também sobre o exemplo, Sim. né? Ser exemplo para a criança, fazer atividade física traz a criança para repetir o que nós fazemos, né? Então, além disso, fazer junto, né? Que traz aquela conexão, aquela memória afetiva para o futuro, né? E evita o sedentarismo no futuro, sem dúvida. Outra coisa que é importante é trazer para a rotina. Por exemplo, a escola é perto. Vamos a pé para a escola. É um jeito de inserir uma atividade de forma que nem parece que é atividade. Estamos indo para a escola, né? E também evitar como a gente falou, né? Evitar que a criança faça uma coisa que não gosta, para que não tenha essa pressão, essa coisa de uma obrigação. Porque quando vira obrigação, eles são meio... não querem muito, né? Eles fogem, tá certo. Doutora, e nós estamos em um período, a gente conversou sobre isso aqui nos bastidores, né? O uso excessivo de telas. Computadores, são os computadores, os celulares, videogame, enfim, telas para todos os lados. E esse uso excessivo pode afetar, inclusive, a saúde mental das crianças, né? Fala um pouquinho sobre isso. A gente tem muitos estudos que mostram que o excesso de tela, além de ser um fator que predispõe ao sedentarismo, à obesidade, a problemas de distúrbio de sono, de posição mesmo, de parte posicional e tudo mais,
também tem uma influência muito grande na parte emocional da criança. A criança acaba não conseguindo se corregular e ter um controle emocional pelo excesso da tela. Então, assim, o que a Associação Americana de Pediatria e a OMS dizem, né? Que a criança de 2 a 5 anos, o máximo de tela seria 1 hora por dia. E as crianças que ficam mais, tentar fazer mais atividades físicas e principalmente ao ar livre para tentar equilibrar isso. E é um jeito que a gente pode tentar ajudar também, porque se a criança está fora de casa, com certeza vai ter menos tela. E aí as crianças, idealmente, mínimo de tela possível é sempre melhor. Perfeito. E tem uma idade mínima também que vocês pediatras recomendam, né? Para ter acesso a essas telas. Idealmente que as telas sejam inseridas após os 2 anos. Mas se puder ser mais, eu sempre falo. Como com a minha filha que tem 2 anos, ela não assiste. É uma escolha minha, obviamente, porque a gente sabe que cada família tem a sua escolha, mas eu vejo muitos benefícios nisso. Então, inserir outras atividades é um jeito da gente conseguir diminuir essa tela, mas no mínimo, esperar até os 2 anos. Perfeito. E já que nós falamos desse equilíbrio telas, atividades físicas, é importante também a gente lembrar da alimentação. Uma criança, por exemplo, que ela pratica várias modalidades, está no balé, está no judô, está no futebol, a gente viu na reportagem, né, quantas atividades que aquela criança... É importante os pais, de repente, procurar a ajuda de um nutricionista para equilibrar essa alimentação? É sempre importante ter uma alimentação saudável. Tá. Mas, obviamente, que nem tenho pacientes que fazem 4 horas de ginástica rítmica. E aí começou a sentir dores e tudo mais. Então, o acompanhamento, como a gente falou, tanto com o profissional médico, quanto em relação à alimentação com o nutricionista, é sempre muito importante. Até para a gente equilibrar, né, o aporte calórico necessário para a quantidade de atividade física que cada criança faz. Então, é realmente muito importante. Perfeito. E já que nós estamos falando dos assuntos importantes, a gente não pode deixar de lado o sono das crianças, que tem sido bastante prejudicado nos últimos tempos. E o que eu vejo é que as pessoas não se importam tanto, não entendem quanto o sono faz diferença para a vida saudável. Assim como a alimentação, a atividade física, o sono é importantíssimo. E a atividade física ajuda muito no sono, né? Porque a criança fica ali, gasta ali a energia, tem a liberação de hormônios, de neurotransmissores que trazem o bem-estar, né? Como a serotonina, a dopamina, que fazem a criança ter aquela sensação de bem-estar, sentir menos estresse, então o sono fica melhor. Então, e falando também de tela, a tela também prejudica esse sono. Então, se a gente equilibrar, né? Ver um pouquinho de tela, que às vezes realmente é inevitável, faça atividades físicas para equilibrar. E lembrando que a tela, depois das 6 da noite, é sempre pior. Porque aí as crianças ficam agitadas, provavelmente não conseguem dormir. Ficam agitadas para dormir e também prejudica a produção de melatonina, que ajuda no sono reparador, né? Perfeito. Algumas dicas de uma boa higiene do sono para os pais que estão com crianças pequenas em casa. É muito importante a higiene do sono desde o nascimento, né? Então, assim, depois das 6, evitar a tela para crianças maiores de 2 anos, as menos de 2 anos já não deveriam ter mesmo. Então, deixar uma luz mais baixa, né, para ajudar nessa produção da melatonina a partir dos 2 meses, mais ou menos. Evitar estímulos muito intensos. Então, para as crianças, assim, acima de 1 ano e tudo mais, evitar atividades que estimulem, tanto a tela quanto coisa. Vou ficar jogando a criança para cima, não. Então, assim, vamos ler um livrinho, vamos brincar de massinha para a criança um pouquinho maior, vamos brincar de bloquinho, coisas que a criança fique calma, falar mais lento, ir para o quarto, ficar numa luzinha mais branda, né? Fazer aquela higiene do sono mesmo, e tudo isso vai fazer com que a criança durma melhor à noite, e os pais também. Sim, principalmente os pais. Exatamente. E para a gente concluir, doutora, é importante também ficar atentos à segurança das crianças. Então, assim, observa o piso onde que essa criança vai brincar também, porque não adianta, eu vou colocar, né, vai brincar na rua, mas a questão da segurança com os carros, é importante ficar atento a esses locais também, né? Hoje em dia, assim, a gente vê que é cada vez menor, assim, as crianças que brincam na rua, por exemplo, mas existe. Quantas vezes a gente não passa de carro, tem uma criança correndo, assim, ai meu Deus, né? É tão perigoso, mas assim, realmente, a gente precisa cuidar da segurança das crianças. Então, assim, sempre estar de olho em casa mesmo, né? Em objetos que podem machucar a criança, móveis, tapete que às vezes fica ali à ponta, a criança tropeça, maquina que pode machucar, ou então objetos pequenos que a criança pode engolir, né? Uma dica, né, que a gente dá, assim, em curso de primeiros socorros é se o objeto
passa tranquilamente pelo aquele rolinho que fica depois que acaba o papel higiênico, se passa ali, passa na garganta da criança. E pode parar ali. Então, assim, o ideal, objetos seguros são os que não passam por essa circunferência. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que sempre estar atentando. Ai, perfeito. Nossa, dicas valiosas, muito importantes. É isso, né, gente? Movimentar faz muito bem para a saúde. E antes de concluir o programa, eu quero deixar uma dica para você. Você sabia que pode praticar atividades físicas sem custo? O programa Cidade em Movimento da Prefeitura de São José dos Campos oferece atividades físicas em mais de 50 unidades esportivas públicas em todas as regiões da cidade. São 42 modalidades para crianças, jovens, adultos e idosos, nos períodos da manhã, tarde e noite. As inscrições podem e devem, na verdade, ser feitas lá no aplicativo São José Viva. Não tem desculpa, né, doutora? Não tem desculpa, nem para as crianças, nem para os adolescentes, nem para os adultos. Todos precisam se movimentar. Todo mundo. Doutora Natália, muito obrigada, foi ótima a sua participação. Eu que agradeço, Gisele, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, né? Estou sempre à disposição. Claro, vamos convidar outras vezes, com certeza. Obrigada. Bom, e você, eu encontro no próximo De Bem com Você. Continue com a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!